Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 14 de janeiro. Você pode acompanhar essa mensagem todos os dias aqui pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, e também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês Joseph Smith História, versículo 49. Bom, o que está acontecendo aqui? Bom, um pouquinho antes desses versículos aqui, o anjo Moroni havia visitado José Smith aquela noite. Ele visitou 3 vezes na mesma noite, até que a última visita dele ali, assim que ele partiu, o galo cantou, já havia amanhecido ali e era hora de se levantar e trabalhar. Então Joseph Smith ele foi junto com seu irmão, seu pai, ir trabalhar lá na fazenda, né? Só que ele não estava conseguindo executar o trabalho na velocidade de seu irmão, estava muito cansado. O pai dele, observando a maneira que ele estava, achou que ele estava doente, falou: vai para casa descansar. E aí José Smith ele obedece, né? Ele vai para casa ali, lembrando que ele era bem jovem, 17 anos. Quando ele tenta pular a cerca para ir para casa ali, né? Falta ali as forças e ele cai inerte no chão, né? E aí vem o versículo 49 aqui, né? Ele havia desmaiado e a primeira coisa que ele lembra aqui no versículo 49 diz o seguinte: a primeira coisa que me lembra é uma voz chamando-me pelo nome. Olhei para cima e vi o mesmo mensageiro acima de minha cabeça, cercado de luz como antes. Repetiu-me tudo o que havia relatado na noite anterior e ordenou-me que fosse contar a meu pai a visão e os mandamentos que havia recebido. Então, novamente, ali o anjo Moroni, ele repete tudo o que ele tinha falado naquela noite, em cada visita ali, e cada vez que ele vinha, ele trazia uma instrução nova, e dessa vez ele trouxe a instrução que ele deveria compartilhar com o pai dele, a visão que ele teve, os mandamentos que ele havia recebido. Então ele volta lá e compartilha com o pai dele. Mas eu acho interessante essa parte aqui que fala que o anjo Moroni ele repete tudo o que ele havia falado, lembrando das escrituras que ele havia compartilhado ali com José Smith, né? Ele compartilhou Malaquias, parte do capítulo 3, o capítulo 4, compartilhou Isaías, compartilhou Joel e compartilhou o livro de Atos, também alguns versículos ali. E eu quero trazer essas escrituras, né? Por que será que ele compartilhou tantas vezes? Qual a importância dessas coisas? Bom, ontem eu compartilhei o capítulo 4, aqui o versículo 5 e 6 de Malaquias, que o anjo Moroni tinha compartilhado com o Joseph Smith. E as pessoas que assistem o meu canal, que ouvem essa mensagem, né, principalmente aqueles que trabalham em tempo, eles mandaram muitas mensagens carinhosas, se identificou muito com a mensagem, na parte de que Elias veio, né, e compartilhou ali a mensagem, né, de Malaquias fala sobre Elias, né, a volta de Elias. Então as pessoas que trabalham no tempo se identificou bastante. Obrigado aí pelas mensagens. Obrigado pelas mensagens de todos vocês, tá bom? Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês a parte de Malaquias capítulo 3, a qual o anjo Moroni compartilhou, tá bom? Com José Smith. Ele não falou a designação de qual versículos, mas também se refere a Elias, tá bom? Então hoje a gente está continuando falando sobre o mesmo assunto aqui. Então é Malaquias capítulo 3, o versículo 1 e o 2 que eu vou compartilhar, tá bom? Então no versículo 1, Moroni ele leu, né, a José Smith essa escritura dizendo: eis que vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao templo o Senhor, a quem vós buscai, e o mensageiro do convênio, a quem vós deleitais. Eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui no versículo 1 é mencionado que o Senhor lhe enviaria o seu mensageiro para preparar o caminho. Esse mensageiro, conforme no capítulo 4, é o profeta Elias, tá bom? Então, esse é o mensageiro que vier para preparar o convênio, ou seja, para trazer essas chaves. Algo bem importante, eu acho que eu esqueci de dizer ontem, né? Já que estava falando de Elias, o profeta, é falar sobre o espírito de Elias, tá bom? O espírito de Elias é quando nós começamos a fazer o trabalho dos convênios no templo, de genealogia. Um espírito doce troca a nós
de maneira que a gente passa a gostar desse trabalho. E não só isso acontece, se você tiver com rancor ou com discussão ou se sentindo distante dos seus filhos, com dificuldade de relacionamento no lar, a partir do momento que você começar o trabalho de genealogia, de fazer pesquisa, de fazer o trabalho por essas pessoas no templo, tá bom? A partir desse momento o espírito de Elias vai repousar em você. Lembrando que o espírito de Elias é o espírito de profecia, de selamento, né? Então é a chave do selamento que Elias tem, tudo que é ligado na terra, ligado no céu. O presidente Nelson, inclusive, né, ele tem dado bastante menção a isso, que nós devemos coligar Israel dos dois lados do véu, e é por meio desses convênios, tá bom? Já que eu estou falando da coligação de Israel aqui, que o presidente Nelson falou, sempre quando Elias, o profeta, aparecia e dava chaves, também aparecia um outro personagem muito importante com ele, a qual não havia experimentado a morte também, que é Moisés. No Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17, quando Elias vem, Moisés vem também. Então Elias dá as chaves ali do poder selador, e Moisés ele tem a chave da coligação de Israel. E ele também passa ali. Então no dia 3 de abril, tá, que ele apareceu no templo de Kitla para dar a Oliver Cowdery e Joseph Smith a chave do poder selador, o profeta Elias. E também apareceu o profeta Moisés e deu a chave da coligação de Israel. A data exata é dia 3 de abril de 1836, dentro do templo do Cristo. E é exatamente o que o versículo cita aqui, né, que ele viria no templo o Senhor, no templo do Senhor, né? Então é dentro do templo que realmente Elias ele voltaria para compartilhar essa chave aqui. Tá bom? O versículo 2 também é bem interessante aqui, a Malaquias 3:2, diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, ou como o sabão do lavoeiro, né? Então, na verdade, esse poder é para nos purificar, como o sabão do lavoeiro, para nos limpar, como o fogo do ourives, nos purificar, tirar toda a escória, né? A sujeira que tem dentro do ouro, né, é chamado de escória, né? Aquece ali muito alto o fogo ali e vai tirando aquela sujeira ali do ouro. Então, é o fogo do ourives que purifica o ouro. Então, aqui no caso, ele está falando o quê? Do poder selador. É por meio dos convênios que nós vamos ser lavados, nós vamos ser refinados, tá bom? É fazendo convênio com o Senhor, dando referência aí ao templo, tá bom? Bom, eu acredito que essas escrituras aqui, Moroni compartilhou ali com José Smith, tá bom? E ele repetiu 4 vezes, né? Por exemplo, agora esse versículo que eu li aqui, Joseph Smith, história, versículo 49 da designação hoje, é a 4ª vez na qual o anjo Moroni repete todas as escrituras. Então eu quero estar trazendo essas escrituras, a importância delas, tá bom? Então, eu vou terminar aqui com uma parte do livro de Malaquias, a qual o anjo Moroni não leu para José Smith, mas eu senti que eu deveria compartilhar, faz parte aqui do mesmo capítulo, né? Então eu gostaria de compartilhar, que eu gosto bastante e que possa ser uma mensagem para todos nós aí, tá bom? Então tá aqui Malaquias capítulo 3, que nós estamos lendo, o versículo 14 em diante, é uma mensagem do Senhor para nós, diz assim: e vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos guardado os seus preceitos, andado pesarosos diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos também os que cometem impiedade, e os que cometem impiedade se edificam, e também tentam a Deus e escapam. E veja só que escritura interessante, né? O Senhor fala que as pessoas estão dizendo: inútil é servir a Deus. O que adianta, né, eu andar pesaroso, guardando os mandamentos de Deus? Do que está me aproveitando eu servir a Deus? Se quem eu estou vendo prosperar é o meu vizinho, né? Ele compra um carro novo, ele se mudou daqui, comprou uma casa melhor ali, ele não é da igreja, ele não faz parte,
e ele não vai em igreja nenhuma, como que ele está prosperando mais do que eu, né? Então o Senhor está falando, o meu povo está falando isso. Bom, que quem está sendo abençoado, quem você considera de bem-aventurado, são aqueles soberbos, aqueles que não estão guardando os mandamentos. Então o Senhor está fazendo uma reflexão aqui sobre isso que nós falamos, né? Nossa, mas as pessoas tentam a Deus, quebram os mandamentos, não está acontecendo nada com essas pessoas, né? A gente acaba fazendo esse tipo de analogia que é falada aqui. Olha só o que ele continua dizendo. Então, aqueles que temem ao Senhor, ou seja, aqueles que respeitam e guardam os mandamentos do Senhor, falam um com o outro. O Senhor atenta e ouve, e há um livro de recordações escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para que se lembre de seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, e naquele dia farei deles minha propriedade, e poupá-lo-eis, como um homem poupa o seu filho a quem serve. Então é bem interessante aqui que ele fala que aqueles que realmente guardam os mandamentos de Deus, que servem ao Senhor, vão dizer um para os outros, não, o Senhor, ele tem um livro de recordação. Aqui tem uma referência sobre esse livro de recordação que é escrito desde a época de Adão, né, que são os feitos bons, né, que o Senhor ele guarda, os feitos bons que as pessoas fazem. Então o Senhor lembra dos sacrifícios, dos mandamentos que nós guardamos, das coisas boas que nós fazemos. Tem um livro de recordação sobre isso. Esse livro é mencionado que Adão começou a escrever o feito de sua geração. Então acredito que no céu também tem esse livro, né, conforme está citado aqui, falando dos nossos atos bons. Então existe um livro de recordação. E nós, os justos que guardamos os mandamentos, devemos pensar assim, não, o Senhor sabe do que eu estou guardando os mandamentos. Talvez não chegou a hora de eu estar abençoado como outras pessoas, mas o Senhor sabe. E aí ele começou a falar sobre isso aqui, eu achei bem interessante, né? Que ele fala que vocês são minha propriedade, né? E ele falou que assim como um homem, ele poupa, né, aí abençoa o filho a quem o serve, assim o Senhor ele vai nos abençoar. Bom, e o fantástico é o versículo 18 aqui, né? Ele diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então a lei do retorno, ela existe, tá bom? Mas não é nós que vamos julgar, quem julga é Deus. O momento de uma pessoa ser castigada e o momento de uma pessoa ser abençoada. É Deus que julga, a lei do retorno existe, mas é Deus que vai julgar o momento oportuno ali. E muitas das promessas que nós temos para nós não é referente a essa vida, é realmente vida de exaltação. Que prêmio maior nós possamos querer? Então, que paramos, né, de ficar olhando a vida das pessoas, pensando, nossa, aquela pessoa não guarda os mandamentos, está sendo muito mais abençoada que eu. É esse tipo de bênção que nós queremos? É esse tipo de bênção que a gente fica visualizando? Não, a gente realmente tem que querer a vida eterna. E quando Jesus Cristo vier, essas escrituras estão falando da segunda vinda, aí nós vamos ver a diferença, né, daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Bom, então vamos pensar um pouquinho nisso, parar de reclamar e pensar realmente nas bênçãos que vão refletir na eternidade. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.